Bom dia. Está aberta a sessão ordinária deste dia 22 de abril de 2025, às 9 horas. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 12 de 2025 da sessão ordinária do dia 14 de abril de 2025. Ata 12 de 2025. Aos 14 dias do mês de março de 2025, às 16h20, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Rous, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisele dos Santos Amaral, João Pedro Bervaldi, Juliano dos Santos Venchiaruto, Marcelo Ponof e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Marcelo Ponof, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Gisele dos Santos Amaral, primeira secretária. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata número 11 de 2025, da sessão ordinária do dia 7 de abril de 2025, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Documento oriundo da Câmara dos Deputados, convite oriundo da Escola Urbano Garcia, ofício número 87 de 2025, oriundo da Prefeitura Municipal, em resposta ao pedido de informação número 2 de 2025. Indicação número 19 e 20 de 2025, subscritas pelo vereador Valdomiro de Souza, o qual, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. O vereador André Priebe Rous fez uso da tribuna e, como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025. Oriundo da mesa diretora, a qual, após lida, foi encaminhada às comissões permanentes para os devidos pareceres. Respeitando os dispositivos do regime interno, especialmente o artigo 37 da Lei Orgânica Municipal, em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 3 de 2025, oriundo da mesa diretora, o qual, após delido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Jacques Emerson e Alexandre fizeram uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 24 de abril de 2025, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 14 de abril de 2025. Marcelo Ponof, presidente. Gisele dos Santos Amaral, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Presidente, os demais colegas vereadores, pessoal que nos assiste, bom dia. Só para acrescentar, a ata ela está certo. Só para acrescentar que foi antecipada a sessão para o dia 22, que seria hoje, às 9 horas. Foi publicado e tudo, para que consta na próxima ata. Seria isso aí. Continua a discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade com ressalva. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 90 de 2025, oriundo do Executivo. Ofício número 90 de 2025, Turuçu, 14 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor Marcelo Ponof, presidente da Câmara Municipal Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: prorrogação do prazo para resposta ao pedido de número
3 de 2025. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste requerer a prorrogação por 30 dias do prazo para apresentação da resposta ao pedido de informação número 3 de 2025. Nos termos do artigo 78, inciso 29 da Lei Orgânica Municipal. Registra-se, por fim, o respeito desta administração ao dever de fiscalização da Câmara de Vereadores, aproveitando-se a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício 13 de 2025 e do convite em anexo, oriunda da Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Ofício número 13 de 2025, Turuçu, 15 de abril de 2025. Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: inauguração das farmácias Central e da Colônia São José. Excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio deste enviar convite em anexo para a inauguração das farmácias Central e da Colônia São José. A presença dos nobres edes é de suma importância nesta grande conquista para a nossa comunidade. Certo de suas presenças, desde já agradeço atenciosamente Marlon Tadeu Prásdio Centeno, secretário municipal. Convite inauguração. A Prefeitura Municipal de Turuçu e a Secretaria de Saúde convidam para inaugurações das farmácias municipais Central e Rural. No dia 25 de abril, a Farmácia Municipal Central, às 10 horas ao lado da SF Central. E a Farmácia Municipal Rural, Ervino Ram, às 15 horas na ESF São José. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 21 de 2025, subscrito pelo vereador Marcelo Paulnoff. Indicação número 21 de 2025. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente para a reposição de tubos em bueiros. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a realização da reposição dos tubos do bueiro, localizado próximo à residência do senhor Lorival Tim, Colônia Picada Flor, interior do nosso município. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos moradores desta localidade. A reposição dos tubos se faz necessária para restabelecer a funcionalidade do sistema de drenagem e evitar danos maiores à infraestrutura da estrada. Conforme fotos em anexo, pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 17 de abril de 2025, Marcelo Paulnoff, vereador do PP. Esta indicação está em discussão. Bom dia, senhores vereadores. Pois é, eu já passei para a secretaria competente, mas a gente tem que fazer a indicação para deixar registrado, né? É como é que eu vou dizer, um pedido de um morador ali perto, bueiro quebrado no meio da estrada, conforme a foto em anexo. Então, só para deixar registrado aí que a secretaria tome as providências. Continua a discussão? Bom dia. Desculpa. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Esse bueiro ali, presidente, já faz 2 anos que eu já fiz essa indicação e já estava passando água por cima, tá todo ele entulhado e até agora não fizeram. Até já comentei com o secretário também, mas é bem isso mesmo. Tomara que eles tomem providência bem logo, porque aquilo ali sempre enche de água ali, tá bem? Só para ficar
Registrar também eu, Marcelo. Tá certo. Continua a discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicita a primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 12 de 2025, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 12 de 2025, Poder Executivo. O presente projeto de lei dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da Providências. A Comissão Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 17 de abril de 2025. Alexandre Borchardt, presidente. Gisele dos Santos Amaral, relatora. Juliana dos Santos Venchiaruto, secretária. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 12 de 2025, Poder Executivo. Presente projeto de lei dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal da Providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 17 de abril de 2025. Fábio Doleski Krause, presidente. André Preberrous, relator. João Pedro Bervaldo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Projeto de lei municipal número 12 de 2025 dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos ao Poder Executivo Municipal da Providências. Artigo 1º. Aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal é concedido o aumento real pela aplicação do percentual de 1,47% sobre os vencimentos. Parágrafo único. Não estão incluídas nas previsões deste artigo o Magistério Público da Educação Básica, os agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, os quais consistem em categorias regradas por legislação específica. Em discussão. Em votação. Artigo 1º aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Curuçu, 26 de março de 2025. Arlete Hartwig, prefeita municipal em exercício. Em discussão. Senhor presidente, e aqui está registrado, ficou bem claro no projeto, como a gente não pode fazer gerar gastos, só deixar registrado, senhor presidente, que com essa nova regra de nós, quando for dado aumento real, ser em PL separado, uma questão, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, sensibilizar o Executivo sobre a questão de ser retroativo ou não.
Para se ter uma ideia, a última vez, senhor presidente, que foi dado revisão geral e aumento real junto foi em 2022, a lei 1434. E nessa lei 1434, ali foi dado 10,38% de revisão geral, mais 3% de aumento real. E lá no seu, acho que artigo 3º, dizia que os efeitos desta lei serão retroativos a janeiro. Né? E não ficou muito bem claro, depois dessa questão toda de ter que ser em PL separado, se esse 1,47 é retroativo. Ou seja, deixar aqui registrado que o Executivo tenha a sensibilidade de fazer esse pagamento de 1,47, o vereador André, retroativo a janeiro, porque não ficou claro no projeto. Né? A gente até discutiu de fazer uma emenda, né, para citar isso, só deixar registrado que sempre a lei constava e era retroativa a janeiro, só para o funcionalismo não ter essa perda. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 12/2025, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 13, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 13 de 2025, Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um operador de máquinas, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2023 e artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 17 de abril de 2025, Alexandre Borchardt, presidente, Gisele dos Santos Amaral, relatora, Juliana dos Santos Venchiaruto, secretária. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 13 de 2025, Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um operador de máquinas, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2023 e artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 17 de abril de 2025. Fábio Doleski Krause, presidente. André Pribe Rous, relator. João Pedro Bervaldi, secretário. Coloco em discussão e em votação os pareceres. Em discussão? Em votação? Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Projeto de Lei Municipal número 13 de 2025. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público um operador de máquinas com carga horária de 40 horas semanais. Em discussão?
Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação do referido cargo será de 6 meses, renováveis por igual período. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A contratação se dará com observância à ordem de classificação do concurso público 1º de 2024. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes na Lei Municipal número 379 de 2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei Municipal número 386 de 2023. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 3 de abril de 2025. Arlete Hartwig, Prefeita Municipal em exercício. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 13 de 2025, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um operador de máquinas, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 16 de 2025, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 16 de 2025, Poder Executivo. Presente projeto de lei define a utilização de imóvel urbano desocupado, afetando o bem público e classificando-o como bem público de uso comum, atendendo ao interesse público relevante à sua função social e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 17 de abril de 2025, Alexandre Borchardt, presidente, Gisele dos Santos Amaral, relatora, Juliana dos Santos Venchiaruto, secretária. Coloque. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 16 de 2025, Poder Executivo. Presente projeto de lei define a utilização de imóvel urbano desocupado afetando o bem público e classificando-o como bem público de uso comum, atendendo ao interesse público relevante e à função social e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 17 de abril de 2025, Fábio Doleski Krause, presidente, André Priberrous, relator, João Pedro Bervaldi, secretário.
Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão? Em votação? Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica transformado em espaço livre de uso público, praça pública ou imóvel constituído na Avenida Arthur Lange, sem número, área de 534,36 metros quadrados de uso comum e independente de autorização destinada à população. Parágrafo único. O bem público, objeto desta lei, fica afetado ao interesse público social, com destinação específica para a praça pública, conservando a sua inalienabilidade na vigência desta lei. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O imóvel a que se refere o artigo anterior perfaz uma área de 534,36 metros quadrados, com limites e confrontações constantes no croque e memorial descritivo anexo a esta lei. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Turuçu, 26 de março de 2025. Arlete Hartig, prefeita municipal em exercício. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 16 de 2025, que define a utilização do imóvel urbano desocupado, afetando o bem público e classificando-o como bem público de uso comum, atendendo ao interesse público relevante e à função social e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 2, oriundo do Legislativo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 2 de 2025, Poder Legislativo. Altera a lei 1145 de 19 de dezembro de 2024, que fixou as diárias no Poder Legislativo Municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 17 de abril de 2025. Alexandre Borchardt, presidente. Gisele dos Santos Amaral, relatora. Juliana dos Santos Venchiaruto, secretária. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 2 de 2025, Poder Legislativo. Altera a lei 1145 de 19 de dezembro de 2024, que fixou as diárias no Poder Legislativo Municipal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 17 de abril de 2025, Fábio Doleski Krause, presidente, André Prebe Rous, relator, João Pedro Bervaldo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão? Em votação? Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço
Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. O inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal 1145 de 2014 passa a ter a seguinte redação. Primeiro, o valor das diárias será fixado nos mesmos valores para os agentes políticos e servidores e serão reajustados pela URT. Em discussão? Senhor presidente, só a ementa a Lei 1145, de 19 de dezembro de 2004. Na verdade, ela é de 2014. O resto do projeto aparece em 2014, mas na ementa do 2024. E só para acrescentar também, senhor, quanto é discutido aqui de a gente dar essas correções para o RT, só deixar aqui registrado que nós temos que se debruçar em cima da Lei 54, porque a lei da URT, ela é para taxa de contribuição, então, para melhorias. Então, assim, se nós vamos começar a de tudo pela URT, a gente vai ter que modificar a Lei 54. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão? Em votação? Artigo 1º, aprovado por unanimidade com emenda, é isso? Artigo 2º. Artigo 2º. O inciso 2 do artigo 2º da Lei Municipal 1145 de 2014 passa a ter a seguinte redação. Segundo, a diária será o equivalente a 2 URT, Unidade de Referência de Turuçu. E as diárias concedidas para fora do estado do Rio Grande do Sul serão acrescidas de 75% do valor das diárias. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 3 de abril de 2025, Marcelo Ponf, presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 2, 2025, que altera a Lei 1145, de 19 de dezembro de 2024, que fixou os diários no Poder Legislativo Municipal, foi aprovado por unanimidade. Desculpa, é que aqui diz 2014, Valeu, Fábio. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 4, 2025, oriundo dos vereadores André Pribe Rous e Valdomiro de Souza. Mensagem número 4 de 2025, legislativo. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas atribuições legais, consoante o parágrafo 1º do artigo 2º do regime interno, apresenta o seguinte projeto de lei, que institui e regulamenta a tribuna popular na Câmara de Vereadores de Turuçu e dá outras providências. Desta forma, requer-se a análise e aprovação do presente projeto de lei municipal número 4 de 2025. Turuçu, 14 de abril de 2025, André Priebe Rous, vereador do PDT, Valdomiro de Souza, vereador do PDT. Projeto de lei municipal número 4 de 2025, legislativo. Institui e regulamenta a tribuna popular na Câmara de Vereadores de Turuçu e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a tribuna popular no âmbito da Câmara Municipal de Turuçu como espaço democrático destinado aos cidadãos
e representantes de entidades organizadas para manifestações sobre temas de interesse coletivo, relacionado às demandas sociais e comunitárias. Artigo 2º. A tribuna popular ocorrerá durante as sessões ordinárias, preferencialmente após o pequeno expediente, com duração máxima de 15 minutos, divididos igualmente entre os inscritos, caso haja mais de um orador. Parágrafo único. O tempo de fala poderá ser prorrogado por deliberação do plenário, desde que justificado e sem prejuízo da ordem do dia. Artigo 3º. Poderão se inscrever para utilizar a tribuna popular: primeiro, cidadãos maiores de 16 anos, residentes ou representantes de entidades com atuação no município. Segundo, associações, sindicatos, conselhos municipais e outras organizações da sociedade civil legalmente constituídas. Artigo 4º. As inscrições deverão ser feitas por escrito, com 48 horas de antecedência, dirigidas à mesa diretora, contendo: primeiro, nome completo, documento de identidade e contato do requerente. Segundo, entidade representada, se for o caso. Assunto a ser tratado e breve justificativa de sua relevância para a comunidade. Inciso 1º, a mesa diretora publicará a lista de inscritos com 24 horas de antecedência da sessão, garantindo transparência e ciência dos vereadores. Inciso 2º, será vedada a inscrição para temas alheios ao interesse público, ou que configurem propaganda político-partidária, pessoal ou comercial. Artigo 5º, os oradores deverão observar os princípios do decoro parlamentar, abstendo-se de, primeiro, utilizar linguagem ofensiva ou desrespeitosa a autoridades, servidores ou presentes. Segundo, promover discursos de ódio, calúnia, difamação ou incitação à violência. Terceiro, ultrapassar o tempo estabelecido sob pena de interrupção pelo presidente. Artigo 6º. A mesa diretora regulamentará os procedimentos complementares, inclusive quanto à ordem de inscrição e prioridade temática, garantindo equilíbrio e pluralidade. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 10 de abril de 2025, André Priebe Rous, vereador do PDT, Valdomiro de Souza, vereador do PDT. Justificativa. A presente proposta visa instituir a Tribuna Popular como um canal oficial de escuta da sociedade civil na Câmara Municipal de Turuçu. Esta iniciativa está em sintonia com os princípios da democracia participativa, assegurando aos cidadãos entidades representativas a possibilidade de expressarem suas reivindicações, opiniões e propostas diretamente no plenário legislativo. A medida está alinhada com os dispositivos regimentais que incentivam a participação popular e a transparência dos trabalhadores legislativos. A abertura da tribuna popular fortalece o diálogo entre representantes e representados, contribuindo para um legislativo mais acessível, atento e comprometido com as demandas da comunidade. Acreditamos que a institucionalização dessa prática será um avanço para a democracia local e uma ferramenta essencial para a construção de políticas públicas mais eficazes e representativas. Turuçu, 10 de abril de 2025, André Priebe Rous, vereador do PDT, Valdomiro de Souza, vereador do PDT.
Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu quero, senhor presidente. Quero só lamentar, o Executivo mandou um ofício pedindo prorrogação de prazo, pedido de informação formulado por mim, a respeito das receitas e despesas da festa do ano passado. Vou deixar aqui que eu deixei para fazer esse pedido já em março, né? Como a festa foi em novembro, eu não quis fazer logo já no começo, dei um tempo ainda, né? Pensando que o Executivo já tinha, no mínimo, né, por questões até de interna do Executivo, que tivesse já esses balanços, né? E a gente faz um pedido de informação que, regimentalmente, se tem aí 30 dias e podendo até fazer uma prorrogação de prazo, né, sendo uma coisa muito bem justificada, essa prorrogação. Só deixar aqui registrado o meu lamento, né, por mais que eu tenha retardado o pedido, né, além de retardar o pedido, dando a possibilidade para que eles tivessem tempo, né, além disso agora, mais 30 dias, ou seja, se tu vai te preparar para uma festa municipal, que a gente sabe que envolve recurso público, recurso do cidadão, recurso do povo, recurso dos cofres públicos, no mínimo se quer a responsabilidade de ter já pronto receitas e gastos. É inadmissível que vão chegar o quê? Vão esperar mais 30 dias para responder uma coisa basicamente simples de levantamento de gastos e receitas de uma festa municipal? Não, sinceramente, isso parece que não é nem a nível de provocação, vereador André. É que nem o seu pedido que o senhor fez sobre as tendas lá, que estavam lá, os ferros. Olha o que responderam, que eles não tinham desmanchado porque eles iam pintar. E aí resolveram, então, desmontar por falta de segurança. Mas que coisa doida isso. Ficou 4 meses os ferros lá pendurados. Olha, sinceramente, tem coisas no Turuçu que acontece que aí a gente é revoltado. Aí a gente é o cri-cri, é o chato, vereador Juliano. Mas vamos e viemos, tia. Município tão pequeno desses. Aí a gente tem que se deparar com esse tipo de situação. Por favor. Um outro ponto que eu queria colocar, e aí não é nem, senhor presidente, não é nem uma questão de ser a favor ou ser contra, mas a gente tem que ter a responsabilidade das coisas. Ou seja, quando se faz algum ato público e que daqui a pouco não é cumprido, as consequências vêm. Olha hoje, o município tem que estar pagando todo santo mês um precatório de R$48 mil, né? Por quê? Porque lá atrás foi feita uma coisa de forma errada, né? E isso onera os cofres. Então, quando a gente se preocupa com determinadas coisas, e eu já cito o que eu quero dizer, né? Quando a gente cita determinadas coisas, não é para criticar ao vento. A gente tem medo das consequências desses atos. Ou seja, vou citar para vocês aqui, começou então uma nova empresa a fazer a coleta de lixo. Aí, o que acontece? E que a gente fica preocupado, vereador André, vereador Valdomiro, que 30.900 por mês foi feita uma licitação, tá? E aí o Executivo faz uma publicação ali no Facebook e no Instagram também, dizendo que o recolhimento do lixo seria às terças e quintas, na parte da tarde. E eu rapidamente fiz um comentário ali, eu digo, infelizmente está bem diferente do que estava no edital. Só que o que consta no edital? Aqui teve o Marcel explicando para nós, e muito bem explicado a questão, dou os parabéns para o Marcel, eu olhei todo o edital, né, todas as planilhas, muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem explicada. Mas aonde eu quero chegar? E lá no edital consta que o recolhimento seria segundas e sextas no edital, né, que é a parte mais importante. O edital consta segundas e sexta.
um recolhimento de, eu não vou precisar aqui a quilometragem, mas em torno de 30 quilômetros na segunda de manhã e mais 30 quilômetros na segunda tarde. E na sexta também, em torno aí de 30 quilômetros de manhã, sexta de manhã e sexta de tarde. Isso é o que está no edital, onde todas as empresas colocaram um preço baseado nisso. Aí tu te depara que o recolhimento do lixo vai ser terças e quintas e somente à tarde. Ou seja, isso abre brecha, vereador André, para amanhã depois ter uma ação judicial. Porque como é que tu vai participar de um certame que diz uma coisa e depois, quando é homologado, é outra? Então, essa é a nossa preocupação, porque se amanhã depois der algum problema, da onde sai o recurso para pagar? Dos cofres. Então, quer dizer, é esse tipo de coisa que a gente fica indignado, porque se façam as coisas da forma correta, agora não muda a coisa no meio, andando, não se troca a roda do carro andando, vereador Valdomiro. Essa é a grande preocupação. Aí, quando eles colocaram terças e quintas, eu, como estou ciente do edital, porque eu li, né? Eu li o edital, eu digo, não, mas para aí, tia, está fechando com o edital. Aí eles mudaram rapidamente de terças e sextas, mas ainda continua errado. Então, ainda há brecha para contestações. É isso que deixa a gente indignado, entendeu? Porque não é pelo simples fato de não querer. Eu até acho, eu particularmente acho que o recolhimento terças e sextas é a melhor solução. Eu acho, mas não é o que está no edital. Só para deixar registrado, porque eu me manifestei e teve muita gente que acho que não entendeu, e na verdade o meu posicionamento é esse, para não acarretar problemas futuros. O edital diz uma coisa, como é que tu vai fazer outra depois? Né? Não fecha isso, não tem como dar certo esse tipo de coisa. Só para deixar isso registrado. E só para concluir, senhor presidente, muito interessante o vereador André e o vereador Valdomiro, o pedido de vocês, mas a gente tem que analisar isso com calma, a questão da tribuna popular. Até porque, lá no nosso regimento interno, artigo 36, inciso 15, consta que da mesa diretora a questão da instalação da tribuna popular. Cabe à mesa diretora, é a atribuição da mesa diretora, senhor presidente. Está no nosso regimento interno, artigo 36, inciso 15. Mas a proposta é interessante, eu acho muito oportuno de dar vez e voz. Só que nós temos que se debruçar em cima desse tema, né? Porque ali eu vi que vocês colocaram a questão de que não pode isso, não pode aquilo, tá, mas não pode, mas se quiser, sabe? Outra coisa, será que é interessante abrir tribuna popular para quem daqui a pouco é filiado partidário? Outra coisa que a gente tem que amadurecer a ideia, sabe? Para não virar uma questão política. A gente aqui é a casa do povo, a gente precisa ouvir a comunidade, mas também não pode entrar numa questão política que aí perde todo o sentido real da tribuna popular. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, também os que assistem. Só para pegar o gancho, então, em relação à tribuna popular que a gente apresentou, vai ser deliberado, né, nas comissões, também aqui no plenário. E colocar, vereador Flávio, ali que realmente nosso regimento está atribuído à mesa diretora, só que, no entanto, não está de forma privativa. É nisso que a gente se fundamentou para estar apresentando esse projeto. Mas, com certeza, essas duas colocações vão ser apreciadas aí pelos colegas, por nós também, e a gente vai construir esse projeto para apresentação. Outra coisa que eu queria colocar, senhor presidente, é em relação ao reajuste dos funcionários, que foi apresentado aqui pelo Poder Executivo de 1,47 e foi aprovado por nós. É importante ressaltar isso. O reajuste não, perdão, o aumento real. E o aumento real, vereador Fábio, é diferente de reajuste, né? E bem exatamente como tu colocou, ele não retroage automaticamente. Foi isso que a gente constatou, né? E vai depender do Executivo essa ação. Mas, de acordo com a lei, não veio anexada essa retroação e muito provavelmente vai ser, a partir da sua publicação, a sua validade. Seria isso que eu gostaria de constar. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, também gostaria de colocar, então, porque a gente, então,
da coleta do lixo, comentários já tem e realmente querem fazer a coleta na terças e na quinta para partilhar com outros serviços de outras localidades. Mas aí eu fico me questionando, no caso, terças e quintas. E aí vai ficar 5 dias o lixo do morador em casa. Aí vai recolher na terça. Aí na quinta-feira tu vai recolher o quê? Então, só para... Já teve esse comentário, talvez colocaram ali e tudo. Mas já se ouviu esse comentário que querem fazer a coleta do lixo terças e quintas. E aí tu pega um mercado, pega um restaurante, e aquele lixo fica como durante 5 dias. Aí vem novamente os vereadores. Então, que realmente eles pensam, eu acho que na terça e na sexta, por mais que não esteja no edital, mas é um ótimo dia, mas o edital diz em questão de segundas. Pois é. Então, na realidade, que fique na terças e na sexta, ou na segunda e na sexta, que fica bom para a população de Turuçu. Seria isso aí, obrigado. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 28 de abril de 2025, às 16 horas. Bom dia.